uma fala do nosso querido Roberto Campos Roberto Campos Neto acabou derrubando aí derrubando os juros futuros. Não esse aí, não essa fala aí. Essa fala aí, ele está dizendo o seguinte: a queda na curva de juros que a gente tem visto nos últimos dias, ela é um sinal de que o mercado está dando credibilidade ao governo no sentido de acreditar ali como é que a gente fala? No arcabouço fiscal, tá? O arcabouço fiscal tirou, então, aquele risco de repente, a gente ter um descontrole da dívida pública, né? Ele tem alguns limites, não é exatamente o melhor do mundo e tudo mais. Sim, não é. Mas, para o mercado, é melhor do que não ter nada, é isso. E aí, o mercado começou a tirar prêmio da curva de juros. Hoje, a curva de juros aqui está subindo um pouquinho aqui de novo nas pontas mais longas, é um movimento parecido com o que aconteceu ontem. Mas qual foi a fala do Roberto Campos Neto lá? Ele falou o seguinte: durante aquele evento lá do Instituto de Desenvolvimento Varejo, ele falou esse negócio que o mercado está dando credibilidade ao que está sendo feito, que abre espaço para uma atuação política da política monetária lá na frente. E é parecido com essa que ele fala que, olha, está abrindo um ambiente para que a gente trabalhe com juros mais baixos lá na frente. De novo, né? Ele fala, olha, lá na frente, talvez a gente baixe os juros. É isso que ele está falando e é isso que o pessoal queria ouvir, certo? E aí, o movimento é ampliado. Como você ouve algo, né? O famoso viés da confirmação. Você ouve algo que confirma a sua ideia, você fala, pronto, agora é isso. E a curva de juros, principalmente ali na parte mais curta, se você puder colocar aqui, Joelto, rapidinho, aqui na parte mais curta, que é essa partezinha aqui, ó, que vai até que assim, ó, isso aqui é 27 meses, 30 meses mais ou menos. Então, aí os próximos 2 anos e meio, mais ou menos, isso teve uma queda um pouco mais abrupta, enquanto que a parte longa até tem subido um pouquinho, tá? O juro longo tem subido um pouquinho. Talvez uma reação a essa história, porque o Roberto Campos fala que o juro longo é que está reagindo a essa expectativa de uma dívida pública melhor. Mas o fato é que deixou para os investidores uma impressão de que o juro pode cair já em agosto. E aí, se a gente der uma olhada aqui na precificação da curva, ontem estava em 27, aqui 26,79. Então, de corte na Selic, né? Então, o que isso quer dizer? A precificação no mercado é que em agosto a Selic cairia 0,25 ponto percentual, certo? Me parece que isso será ou não confirmado no comunicado de junho, que acontece na semana que vem, a próxima reunião do Copom, que ninguém acha que vai acontecer nada. Está aqui, ó, 3 pontos base de queda, que é só um ajuste técnico que vai ter daqui para a semana que vem. E aí, neste comunicado, as pessoas vão extrair dele mais ou menos o que elas querem, porque pelo que falou o Roberto Campos, vai ter alguma indicação de que estamos olhando para um cenário que está ficando mais favorável à queda de juros. Isso vai ser em agosto? Acho improvável ainda, beleza? Mas, de novo, posso estar sozinho nessa conversa. E uma queda de juros aí sim, bem mais forte, lá em setembro, pelo menos 50 pontos base, tá? É isso que o mercado está precificando, essa é a expectativa do mercado com o próprio dinheiro. Então, eles não estão só falando, eles estão apostando, digamos assim, né? Isso é mais do que lá no Boletim Focus, onde o cara só fala o que ele acha que vai acontecer, ele não precisa fazer nada, entendeu? É aquela coisa, não, eu acho que o time X vai golear o time Y, mas você não casa nenhum dinheirinho nessa aposta. Aí fica fácil de você falar o que você quiser, porque não faz diferença nenhuma na vida de ninguém. É basicamente isso. Aqui não. Quando a gente fala de precificação de curva de juros, as pessoas estão colocando o dinheiro delas onde, né, como diria o ditado lá americano, colocando o dinheiro, colocando a boca onde, colocando o dinheiro onde a boca está, né? Onde a fala está. A Simone Tebet também cobrou redução de juros ontem. A gente já vai falar da Luiza Trajano, essa
foi o ícone da cobrança ontem. A Tebet diz que o Banco Central tem que reduzir os juros a partir de agosto. Por quê? Porque ela quer, basicamente. A equipe do governo federal fez o dever de casa. Estamos arrumando a casa, olha só, coisas diferentes. Fez, já acabou. Arrumando, contínuo, certo? O que significa que estamos dando todos os elementos e condições para que o Banco Central começar a olhar com carinho, mostrar uma tendência de queda de juros já a partir de agora, prevendo já a queda de juros a partir de agosto. Está vendo? Está todo mundo na mesma sintonia, esperando uma indicação nessa reunião da semana que vem de que a gente deve iniciar o ciclo de corte de juros em agosto. Por isso, a Bolsa também reagindo positivamente. A Tebet falou isso e a nossa querida Luísa Trajano, que já cobrou publicamente a queda dos juros, não sei se ela está em dificuldades financeiras ou não, que ela falava ontem, e que todos ali do varejo estavam falando, é que as despesas financeiras, então, quanto eles gastam com os empréstimos que eles têm, ficaram muito altos em função do aumento dos juros e ficaram muito altos relativamente à receita, né? Estão falando ali de 30%, 33%, que passou de 24%, 25% para algo em torno de 33% em média da receita você gasta em despesas financeiras, isto é, para pagar as dívidas que você tem. Lembrando que as empresas, elas vão ao mercado de capitais e vão também aos bancos. E aí, às vezes, tem juros pós-fixados. Então, esses juros vão acompanhar a variação dos juros. É aquela coisa que você compra uma debenture que é CDI, né? Vai te pagar 100% do CDI, ou vai te pagar CDI mais alguma coisa, né? Então, se o CDI, que é uma proxy da Selic, né? Fica ali próximo da Selic, ele está subindo, para a empresa que tem que pagar, está ficando mais caro esse empréstimo que ela fez lá com juro de 2% e agora está pagando 13% de juro. Obviamente, as coisas ficam um pouco mais difíceis. Soma-se a isso queda nas vendas, situação um pouco mais difícil para o consumidor também, que não consegue mais crédito, o juro está mais alto, o cartão de crédito já está todo mundo endividado, e aí as coisas vão piorando. Fato é que Luísa Trajano, então, teve uma chance de confrontar Roberto Campos Neto em loco. Coloca aí, Joelto. Eu queria te pedir que a nossa realidade é diferente. O varejo, ele puxa tudo, ele puxa a indústria, ele puxa a construção, ele puxa tudo. Nós estamos tendo excesso de produto. As indústrias não têm onde colocar. Então, nem sempre esse remédio amargo também resolveu a inflação. Nem sempre, não é a primeira vez. Assim como você falou que nós tivemos há 2 anos, nós já tivemos muito remédio amargo. Então, se eu estou defendendo, é por causa da pequena e média empresa. Se você olhar nosso balanço da nossa empresa, nós temos dívida a longo prazo, apesar que o lucro, quando você joga, você falou, respondeu o Marcelo, mas você joga o juro que tem. A despesa financeira subiu para 32% de qualquer um de nós aqui. Ninguém aguenta isso. Ainda vem efeito americana, vem efeito... Durante a pandemia, o mercado vendeu muito. Pós a pandemia é outra realidade. Então, eu queria te pedir, por favor, dá um sinal de abaixar esse juro. Não está aguentando mais a pequena e média empresa. Eu estou te pedindo, está todo mundo assim. Gente, vocês aplaudem que todo mundo nos bastidores falou a mesma coisa. Agora vocês falam isso, a maioria. A maioria. Então, eu queria te pedir, em nome dos brasileiros, para você dar um sinal de abaixar isso, mas não é 0,25, não, que é muito pouco. Você dá um pouquinho mais. Obrigada. Vou comentar que eu sou um voto de 9, que o trabalho é bastante técnico, e a gente tem uma preocupação muito grande com a inflação, porque a inflação é um imposto muito perverso que afeta os brasileiros, que gera desigualdade e que retira Nós fazemos um pacto de não subir produto, pronto. Fazemos um pacto com vocês, concordam, gente? Ele abaixa o juro e nós fazemos um pacto de não subir produto. Não, Jorge, vamos continuar aí, que ele tem que entender isso aí, Jorge. Não, calma. É que nós já passamos o tempo, já recebi recados aqui da agenda do presidente. E gostaria de saber se alguém quer fazer mais alguma manifestação. Muito obrigada. Como o presidente disse, a gente tem que ter um pouco de paciência. Não dá para ter mais paciência não, Jorge, não dá não. Nós temos que ter paciência com urgência, é isso que eu queria falar. Não existe paciência com urgência. Tá aí. Eu acho que eu nem preciso falar nada sobre isso, né? Eu acho que esse momento fala tudo.
Mal ou bem, gente, mal ou bem, de repente as pessoas entenderam inflação, juros e tudo mais, e isso, obviamente, tem trazido à tona essa conversa e as pessoas acabam prestando mais atenção nos juros, né? E como que isso afeta a inflação e como a inflação pode ser algo pernicioso, não só porque o juro vai subir, mas porque tira poder de compra, e principalmente da classe mais baixa, aumenta a desigualdade social, e tudo isso, de repente, virou uma conversa. O que talvez a gente ainda não tenha chegado lá e que está muito ainda no campo da torcida, né? As pessoas ainda com pouco arcabouço técnico para discutir isso, me coloco, inclusive, no mesmo lugar, é aquilo que a gente falava com o professor Roberto Dumas, eles têm lá os modelos deles, que não são triviais, não são simples, e eles avaliam aquilo diuturnamente para saber o que fazer segundo as projeções, previsões e expectativas deles próprios lá no Banco Central. O Roberto Campos Neto está nesse último mês e meio, está esse roadshow, né? De repente ele começou ele que era um cara muito contido, de repente virou uma espécie de celebridade, né? Ele vai para lá, vai para cá, participa de um monte de eventos, fala um monte, fala sobre juros, aceita essa confrontação. Ele disse mais cedo, né, em outros momentos, mais um tempo atrás, de que esse era o papel do presidente do Banco Central, e está aí, tentando construir uma impressão de que, olha, o que a gente está fazendo está dando certo, eu preciso que vocês aguentem mais um pouquinho. Luísa Trajano e alguns outros aí, segundo ela, todos lá nos bastidores estavam falando a mesma coisa, mas ninguém teve a coragem que ela teve de falar ali que não tem paciência mais, que não pode demorar muito mais e que esse juro tem que mudar. É óbvio que realmente isso é difícil para as empresas, né? Juro alto é sempre difícil, como a gente estava falando.